Bom dia, Grupo 10. A nossa videoaula de hoje é sobre a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos. Começou no ano de 1964 e chegou ao fim em 1985. A ditadura é uma forma de autoritarismo. Ao contrário da democracia, na ditadura não há participação popular e os direitos e as liberdades dos cidadãos não são garantidos. Em um governo autoritário, o poder executivo controla os outros poderes, legislativo e judiciário. Há censura, a sociedade é proibida de se organizar para reivindicar direitos e aqueles que discordam do governo são perseguidos. Em 1964, ocorreu um golpe de Estado no Brasil. Um golpe de Estado acontece quando um governo legítimo, que já estava no poder, é derrubado por outro grupo. No caso dos acontecimentos de 1964, o golpe de Estado foi comandado por uma junta militar. Após o golpe, foi instituída uma ditadura no Brasil. Em 31 de março de 1964, tropas do exército invadiram as ruas da capital e das principais cidades brasileiras. O presidente João Goulart tentou manter-se no poder, mas foi deposto no dia 2 de abril pelo Congresso Nacional. O governo federal foi assumido pelo Comando Revolucionário dos Militares, concluindo o golpe de Estado. Em 1967, foi imposta uma nova Constituição que confirmou e institucionalizou o regime militar, ou seja, tornou oficial o regime militar no Brasil. O período mais duro da ditadura em nosso país foi de 1968 a 1974 e ficou conhecido como Anos de Chumbo. Muitas pessoas que se opunham ao regime militar foram perseguidas, presas e torturadas. Diversas outras pessoas que também não concordavam com os atos do regime militar foram forçadas a abandonar o país. O modo de governar dos militares. Os militares pretendiam transformar o Brasil em uma grande potência econômica. Por isso, abriram o país para os capitais estrangeiros e investiram em grandes projetos de infraestrutura, como, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu. Essas medidas ficaram conhecidas como um milagre econômico. Em contrapartida, essas medidas provocaram a diminuição dos salários, a perda de direitos dos cidadãos e o aumento da desigualdade social. Brasil, ame-o ou deixe-o. Essa era uma propaganda do governo militar no Brasil na época da ditadura. Com essa propaganda, o governo militar pretendia informar que aqueles que não gostassem da forma como o Brasil estava sendo governado teriam que deixar o país. O povo, descontente com a política, completava essa propaganda com a frase: "O último a sair, apague a luz". Nessa mensagem criada pelo povo, todos deveriam sair do Brasil para manifestar seu descontentamento com a política realizada pelos militares. A resistência ao regime militar. Apesar de toda a repressão que pretendia impedir que os cidadãos criticassem e se manifestassem contra o governo militar, muitas pessoas passaram a se organizar e a reagir contra a situação em que viviam. Sob a ditadura militar, o protesto não vinha somente na forma de passeatas e greves. Muitos artistas se envolveram e participaram da resistência contra o regime militar. Assim, o teatro, o cinema e a música também foram meios de manifestar o descontentamento geral dos brasileiros. Com muita criatividade, artistas tentaram driblar a censura e faziam protestos em peças de teatro, letras de música e filmes. A música É Proibido Proibir é um exemplo de protesto na época da ditadura. Caetano Veloso e Gilberto Gil
por se manifestarem publicamente contra o regime militar através desta e de outras músicas, foram presos e obrigados a partir para o exílio, ou seja, tiveram que sair do Brasil e viver e trabalhar em outro país. O fim da ditadura militar. Como crescia cada vez mais o descontentamento da população, as mobilizações pelo fim da ditadura foram se intensificando até a queda do regime militar. A pressão popular obrigou o governo a fazer concessões e, em 1979, foi promulgada a Lei da Anistia. Essa lei permitiu que os opositores ao regime militar, que haviam sido exilados, voltassem ao Brasil. Em 1984, milhares de pessoas saíram às ruas para exigir eleições diretas para presidente, no movimento que ficou conhecido como Direta Já. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito pelo Congresso Nacional, ainda pelo voto indireto. Era o primeiro civil a chegar ao poder político no Brasil desde o golpe militar de 1964. Ou seja, ele não era um militar. No entanto, Tancredo faleceu antes de tomar posse e quem assumiu a presidência foi o vice-presidente José Sarney. Era o fim do regime militar no Brasil. Chegamos ao final da nossa videoaula. Bons estudos e até a próxima!